O que é um batista reformado? Tom Hicks escreveu um artigo para o site founders.org buscando dar uma resposta a essa pergunta e propondo uma definição do que seja um batista reformado. É um artigo excelente. Eu decidi gravar esse vídeo para comentar um pouco sobre vocês da definição que o Tom Hicks dá de um batista reformado. Ele elabora 5 pontos, 5 distintivos do que seja um batista reformado. O primeiro distintivo que ele põe como um batista reformado, faz parte da fé de um batista reformado, é o princípio regulador do culto. Ele argumenta dizendo que um dos grandes motivos do surgimento dos batistas foi justamente o princípio regulador do culto, que é aquela doutrina que diz que nós só devemos adorar a Deus de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o mandamento de Deus. Ele fala que isso é uma parte essencial da identidade de um batista reformado, porque esse também foi um dos principais motivos que levou ao surgimento dos batistas, os batistas reformados, os batistas particulares ingleses, que surgiram mais ou menos por volta de 1640 a partir dos congregacionais ingleses. Então ele fala que isso é uma parte essencial da identidade batista, o princípio regulador do culto. É isso, por exemplo, que os levou a rejeitar o batismo infantil, porque não está escrito na Bíblia um mandamento para que nós batizemos as crianças. E ele fala que as igrejas de hoje, que têm se entregado ao pragmatismo, têm introduzido elementos estranhos ao culto, como danças e etc., elas têm que talvez se examinarem para ver se elas podem abrir mão de um princípio tão essencialmente batista, como o princípio regulador do culto, como a nossa vida, a nossa adoração, toda baseada nas Escrituras, e ainda assim reter esse nome de batista. Então o primeiro distintivo que ele põe é o princípio regulador do culto. O segundo distintivo que o Tom Hicks fala de um batista reformado é teologia do pacto. É muito importante que a gente entenda essa definição. Ser um batista reformado é necessariamente crer na teologia do pacto, é ser um batista aliancista, é ser um batista federalista. Alguns batistas hoje em dia têm chamado a si mesmos de reformados, e quando nós vamos olhar mais de perto essa teologia, eles são dispensacionalistas, ou eles creem na teologia da nova aliança, ou no aliancismo progressivo, e eles de certa forma rejeitam completamente a teologia pactual. E isso Tom Hicks põe, e ele fala com muita propriedade. Eu indico muito que vocês leiam o livro, as minhas palavras não vai dar para falar com tanta clareza como ele fala, que a teologia pactual faz parte da identidade do que é ser um batista reformado. Ele argumenta que, embora alguns outros reformados creiam que os batistas não podem ser reformados porque eles não aceitam o batismo infantil, Tom Hicks vai contra-argumentar dizendo que é justamente pelo nosso entendimento pactual, nosso entendimento da aliança de Deus, é que nós rejeitamos o batismo infantil. Nós entendemos que aqueles que devem receber o sinal da aliança são aqueles que manifestam a fé, que são as condições para entrar na aliança, mas não que nós próprios temos que desenvolver essas alianças, desenvolver essa condição, a fé, para entrar na aliança, porque a fé não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Então nós cremos que aqueles que manifestam estar na aliança através de uma profissão de fé crível, uma profissão de fé com algum crédito, e aí sim, esses devem receber o sinal da aliança, que é o batismo. Então esse é o segundo distintivo que ele põe, aliancismo. Um batista reformado é necessariamente um batista pactual, um batista federalista. O terceiro ponto que ele coloca, o terceiro distintivo é calvinismo. Isso é muito claro. Muitas vezes há uma pequena confusão entre esse terceiro distintivo e o primeiro. Alguns batistas pensam que pelo simples fato de eles serem calvinistas, eles aderirem ao que nós chamamos de calvinismo soteriológico, aos 5 pontos do calvinismo, a tulipe, eles já são batistas reformados. Não, veja que aqui um ponto está ligado ao outro. O princípio regulador do culto nos leva ao aliancismo, que nos leva ao calvinismo. O nosso calvinismo, o calvinismo dos batistas reformados, nasce da sua compreensão do princípio regulador do culto e da sua compreensão das alianças de Deus. Então, um batista reformado é necessariamente um batista calvinista. Às vezes nós vemos o absurdo de alguns arminianos se denominando reformados, quando na verdade eles não são. Ser reformado, ser um batista reformado, é necessariamente ser também um batista calvinista. E esse calvinismo nasce, Tom Hicks vai argumentar, a partir do solo fértil dos nossos entendimentos sobre a aliança de Deus. O quarto distintivo de um batista reformado que o Tom Hicks põe
é a lei de Deus. E aí nós temos muitas confusões hoje em dia. Muitos batistas têm abandonado completamente o seu entendimento histórico a respeito da lei de Deus. Por exemplo, o seu entendimento a respeito da lei moral. Muitos batistas hoje se tornaram antinomianos. E aí eles argumentam contra os 10 mandamentos, contra a lei moral de Deus, dizendo que eles não são mais válidos. Mas esse não é o entendimento histórico dos batistas. Por exemplo, se você for ler a declaração doutrinária da CBB, da Convenção Batista Brasileira, eles lá creem no dia do Senhor, creem no domingo como o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de culto e assim por diante. Muitas das pessoas que vão argumentar contra a lei moral de Deus, dispensacionalistas, antinomianos, pessoas que creem na TNA, Teologia da Nova Aliança, eles argumentam principalmente focando no 4º mandamento, focando no sabá, no dia do Senhor. É mais ou menos que os arminianos, quando eles vão argumentar contra a eleição, eles acabam não falando tanto de eleição, mas falando mais de reprovação. Mas é algo que não é bíblico, é algo que não encontra respaldo na fé batista reformada histórica. Ser um batista reformado é crer na lei moral de Deus, inclusive no 4º mandamento. E aí eu tenho um artigo muito bom para indicar, que é um artigo de um autor chamado John English Lee. Ele publicou um artigo no blog founders.org, cujo título é A Lei Moral de Deus e a Identidade Batista. Esse artigo já está traduzido para o português, mas infelizmente ainda não está revisado e publicado. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição para quem lê inglês e quiser ler esse artigo, é maravilhoso. Ele mostra ali no artigo como a lei moral faz parte da identidade batista. E aqueles que não souberem ler inglês, vão lá e traduzam pelo Google Tradutor. É muito bom. Seguramente você vai conseguir, através da tradução do Google, entender pelo menos 90% do artigo. É excelente. Então eu recomendo muito isso. Quando você tem um artigo em inglês, você não sabe ler inglês, então busque ler pelo Google Tradutor. Algumas pessoas são meio preconceituosas, eu creio que até mesmo orgulhosas de não querer usar o Google, mas é uma ferramenta maravilhosa, principalmente se você não sabe ler inglês. Então esse foi o nosso 4º distintivo. A lei moral de Deus. Um batista reformado é alguém que crê na validade contínua da lei moral de Deus, representada pelos 10 mandamentos. E o 5º distintivo de um batista reformado, que Tom Hicks lista, é: um batista reformado é também um batista confessional. Muitos hoje em dia, a grande maioria dos cristãos tem abandonado os credos históricos, as confissões de fé histórica. Eles têm desprezado completamente a sua herança histórica. De certa forma, eles meio que se sentem como uma ilha. E não, na verdade nós temos uma rica herança teológica, nós temos uma rica herança histórica, nós batistas. E algumas outras pessoas argumentam contra a confissão, contra confissões de fé, expressar sua fé publicamente por meio de um credo, de uma confissão de fé, como isso se de algum modo solapasse a autoridade das Escrituras. Como dizendo, olha, nós não cremos somente na Escritura, então por que uma confissão de fé? Mas esse não era o entendimento dos batistas históricos, dos primeiros batistas reformados. Eles expressaram a sua fé por meio de confissão de fé, e nós temos um documento maravilhoso, que é a Confissão de Fé Batista de 1644 e a Confissão de Fé Batista de 1689. Duas confissões maravilhosas dos batistas reformados que representam ali a sua fé. E por meio dessas confissões, eles nos legaram um rico legado teológico. Há também os catecismos batistas, há o catecismo puritano, publicado por Charles Spurgeon. Portanto, é uma pena que muitos de nós batistas tenhamos desprezado esse legado confessional nosso tão rico. E Tom Hicks argumenta assim no final do seu artigo dizendo: a maioria dos batistas reformados históricos confessavam a Segunda Confissão Batista de Londres de 1689. Porque eles acreditavam que ela é um compêndio de teologia que melhor resume o ensino da Escritura, como uma pequena bússola. Então esses irmãos, esses primeiros batistas reformados, não eram anticonfessionais. E é uma pena que muitos batistas de hoje rejeitam as confissões de fé em si, rejeitam seu próprio legado teológico, com base na simples e muitas vezes tola alegação de que as confissões contradizem o ensino bíblico. Bem, como resposta a isso, eu gostaria de indicar esse livro aqui, O Imperativo Confessional, por Carl Trueman. É um livro publicado em português pela editora Monergismo. E o Carl Trueman trata desse assunto do confessionalismo. A primeira parte é a melhor parte do livro, segundo a minha opinião, em que ele vai identificar as forças da nossa cultura e aquelas forças que militam contra o confessionalismo. E ele vai mostrar durante todo o livro que ser confessional não é antibíblico.
Pelo contrário, ele vai argumentar que não ter nenhum credo senão a Bíblia é que é antibíblico, é que é negligenciar um mandamento bíblico para que nós confessemos a fé. E ele termina dizendo que a melhor forma de confessar a fé é através de um credo, é através de uma confissão. É um livro maravilhoso, é um livro de um presbiteriano, mas nesse aspecto confessional nós batistas temos muito a aprender com ele. Então esse foi o nosso quinto e último distintivo que Tom Hicks põe como fazendo parte da identidade, da definição de um batista reformado. Só recapitulando os 5 pontos são: princípio regulador do culto, teologia do pacto, calvinismo, a lei moral de Deus e o confessionalismo. Então essa definição de Tom Hicks. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você ler o artigo original em português no site O Estandarte de Cristo. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o artigo. Peço que vocês não interpretem essas declarações que eu fiz nesse vídeo à parte, mas à luz do contexto do Tom Hicks. Então se você quer comentar, se você quer discordar, objetar algum ponto, primeiro leia o texto, para que você tenha uma ideia melhor a respeito do que eu falei e como o Tom Hicks argumenta a respeito de cada um desses pontos. Nós falamos de 5 pontos e cada ponto, por exemplo, o primeiro ponto foi o princípio regulador do culto. Aqui na descrição eu vou deixar algumas outras leituras se você quiser se aprofundar melhor nesse ponto. E também vou deixar alguns textos sobre os outros pontos. Tá bom? É isso. Se você está estudando, se você tem se interessado pela fé batista reformada, considere esse texto, considere esses pontos e busque ao máximo ser um batista reformado de verdade. Busque ao máximo se apossar de toda a nossa herança confessional e bíblica, para a glória de Deus. Então é isso, amados. Ficamos por aqui e até a próxima, se Deus quiser.